Esse é o projeto interdisciplinar 1, parte da grade curricular do curso de Processos Gerenciais da Faculdade Metodista. Nosso grupo foi composto de 3 pessoas, sendo o Leonardo, Johnny e eu, Milton. Nosso trabalho ele foi dividido em 3 partes, sendo a primeira fase do diagnóstico ficou na minha responsabilidade de execução, a etapa de hipóteses do Leonardo e a etapa de investigação do Johnny. Como é que nós dividimos isso e como é que nós desenvolvemos o trabalho? Cada componente do grupo ficou responsável pela execução, porém todos deveriam participar de todas as fases. E como isso se desenvolveu foi da seguinte maneira. Na primeira fase, que foi a fase de diagnóstico, nós fizemos um brainstorm com todas as perguntas que cada um queria fazer para a empresa. Então ali foi desenvolvido várias perguntas, colocamos tudo isso dentro de um documento no Google Drive, aonde foi possível pegarmos toda a síntese das melhores perguntas para poder fazer para o entrevistado. Na fase da entrevista, foi uma fase um pouco mais difícil, porque o entrevistado ele se sentiu um pouco acuado de passar algumas informações. Então acabou que ficou um pouquinho mais difícil de extrair dele essas informações para a gente desenvolver o trabalho. Passada essa fase, o Leonardo começou a fazer a fase das hipóteses, aonde neste documento também todos leram o documento e a gente foi discutindo a fase das hipóteses. Finalizando a fase das hipóteses, entramos na fase de investigação, aonde o Johnny também desenvolveu, nós todos pudemos ler o documento quase online, conforme o documento vinha sendo editado, e cada um dando a sua opinião, com a responsabilidade do Johnny de fazer a parte, de executar a parte de investigação. E finalizando isso aí, pegando toda essa síntese, estou fazendo o vídeo conclusivo. Muito bem, a empresa é uma empresa que ela não tem, melhor dizendo, um RH definido. O processo seletivo é feito de uma forma apenas de colher informações que são colocadas, vamos falar assim, tipo num currículo, em site. Né? Então eles usam uma empresa recrutadora aí de currículos e aí com base nisso foi feita uma pré-triagem e chama por uma entrevista, que uma entrevista não passa de ser uma conversa, para deixar de uma forma bem sintética, não passa de uma conversa. Feita a conversa, o colaborador ele é, entre aspas, contratado. O processo de integração da empresa não é uma coisa que é bem clara como isso acontece. Então, às vezes tem alguns processos que a gente vê de segurança da empresa que ela tem definida, mas nem todos os colaboradores acabam passando por esse processo como uma forma construtiva de integrar o colaborador aos processos existentes da empresa. Passada essa fase, o processo de vida profissional desse colaborador dentro da empresa, existe uma estrutura, porém não existe um planejamento para isso. Então, hoje, pelo que a gente conseguiu ver de investigação de todos esses processos, é que a empresa, ela praticamente promove o seu colaborador apenas com base no seu crescimento temporário, não por uma meritocracia de objetivos atingidos, tampouco como uma meritocracia de metas e de, vamos falar assim, de colaboração ou de resultados que o grupo inteiro conseguiu. Então fica uma coisa muito vaga. Então dá para perceber assim que a empresa tem a vontade de colocar isso em prática, mas há sempre uma barreira. Então isso é uma coisa que ficou bem evidente para nós. Como uma conclusão, nós vemos que o desenvolvimento profissional desses colaboradores na empresa é uma coisa que é fundamental para que se inicie todo o processo de RH, porque como é uma empresa voltada para a área de serviço, a sua grande riqueza é a mão de obra. Então nós desenvolvemos um planejamento
de RH para os colaboradores, né, de desenvolvimento dos colaboradores. Então, a partir daí, outros processos devem ser imediatamente planejados e colocados em prática, porque o fator de administração de RH da empresa é muito precário. Obrigado a todos pelo vídeo, um abraço.